A ditadura militar no Brasil foi o regime autoritário que governou o país de 31 de março de 1964 até 15 de março de 1985. A implantação da ditadura começou com o golpe de 1964, quando as Forças Armadas do Brasil derrubaram o governo do presidente esquerdista democraticamente eleito João Goulart, e terminou quando José Sarney assumiu o cargo de presidente. A revolta militar foi fomentada por Magalhães Pinto, Adhemar de Barros e Carlos Lacerda, governantes dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O regime militar brasileiro inspirou o modelo de outros regimes militares e ditaduras por toda a América Latina, sistematizando a doutrina de segurança nacional, que justificava ações militares como forma de proteger o interesse da segurança nacional em tempos de crise. As Forças Armadas brasileiras adquiriram grande poder político após a vitória da Guerra do Paraguai. A, a politização das instituições militares ficou evidente com a proclamação da República, que derrubou o Império com o tenentismo e a Revolução de 30. As tensões políticas voltaram à tona na década de 50, quando importantes círculos militares se aliaram a ativistas de direita em tentativa de impedir que presidentes como Juscelino Kubitschek e João Goulart tomassem posse devido ao seu alinhamento com a ideologia comunista. Enquanto Kubitschek mostrou-se simpático às instituições capitalistas, Goulart prometeu reformas ao longo alcance, expropriações de interesses comerciais e simpatia abertamente defendida com o bloco comunista. Em 1961, Goulart foi autorizado a assumir o cargo, sob um acordo que diminuiu seus poderes como presidente com a instalação do parlamento. O país voltou ao sistema presidencialista um ano depois, e com os poderes de Goulart cresceram, tornou-se evidente que ele iria procurar implementar políticas de esquerda, como a reforma agrária e nacionalização de empresas em vários setores econômicos, independente do consentimento das instituições estabelecidas como o Congresso. Na época, a sociedade brasileira tornou-se profundamente polarizada, devido ao temor que o Brasil se juntasse a Cuba como parte do bloco comunista na América Latina, sob o comando de João Goulart. Políticos influentes como Carlos Lacerda e até mesmo Juscelino Kubitschek, a Igreja Católica, os latifundiários, empresários, a parte da classe média, pediam contra-revolução por parte das Forças Armadas para remover o governo. Em 31 de março de 1964, as operações das tropas rebeldes foram iniciadas. João Goulart fugiu para o Uruguai em 1º de abril. Apesar das promessas iniciais, a ditadura militar durou 15 anos. Além disso, o novo governo pôs em prática vários atos institucionais, culminando com o AI-5 de 1968, que vigorou até 1978. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967, e ao mesmo tempo ocorreram a dissolução do Congresso Brasileiro, a supressão das liberdades individuais e a criação de um Código do Processo Penal Militar, que permitiu que o Exército Brasileiro e a política militar do Brasil pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial. O novo regime adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentista e de oposição ao comunismo. A ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970. Com o milagre brasileiro, no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação, torturava e exilava dissidentes. Na década de 80, assim como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira entrou em decadência e o governo não conseguiu mais estimular a economia e diminuir a inflação crônica, o que deu impulso ao movimento pró-democracia. O governo aprovou uma lei de anistia para os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime. As restrições à liberdade civis, forma relaxada e então eleições presidenciais foram realizadas em 84, com candidatos civis. Desde a aprovação de Constituição em 88, o Brasil voltou à democracia.
Os militares foram mantidos sob o controle institucional, civil e sem nenhum papel político relevante.